nosso debruçar orante sobre a palavra de Deus proclamada nessa solenidade de Corpus Christi. Quero desenvolver a nossa reflexão tomando na primeira leitura do livro do Deuteronômio. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. A oração da igreja na liturgia de hoje nos diz: nos deixasse o memorial da vossa paixão. Memorial é aquilo que é continuamente atualizado e torna presente uma realidade. Então, a igreja na Eucaristia sempre estabelece essa relação. O altar da Eucaristia tenha junto de si, de forma visível, o altar da cruz. Não te esqueças. A Eucaristia é sempre um testemunho, um memorial de Cristo que se entregou por nós na cruz. Lá para a casa de Israel, esse autor sagrado diz: o Senhor vos tirou do Egito, da casa da escravidão. Toda vez que nos colocamos diante do altar, nesta relação com o altar da cruz, nós reverenciamos e nos vem a consciência que devemos ensinar aos mais novos. Jesus entregou por nós a vida na cruz para nos tirar da escravidão do pecado e da morte. Lá no Antigo Testamento tirou da servidão do Egito, dias de opressão, de sofrimento, que a casa de Israel ali padecia, vivendo sem perspectiva de dias melhores, mais vendo a morte do que a razão de viver. Então Deus, através de Moisés, o povo lamenta para Deus: não suportamos viver assim. O fardo está pesado, nossas forças estão esgotando. Então Deus ouve o clamor do povo, põe Moisés à frente e vai exercer todo o seu poder, sua força, para livrar o povo ali da servidão exercida pelo Egito sobre a casa de Israel. E Moisés se coloca à frente desse povo para levá-los para que nós dizemos na linguagem bíblica, a terra prometida. Então confiar na palavra e nas promessas de Deus. O povo vai fazer a travessia. É preciso crer na palavra de Deus, que tira e garante que eles vão chegar na terra, ali se estabelecer e viver dignamente. Para fazer essa travessia precisavam acreditar na palavra de Deus, que não engana. E Deus, quando o povo vai perdendo suas forças na travessia do deserto, se faz presente dando maná como alimento, providenciando codornizes para que pudessem se alimentar, codornizes e maná. Então Deus está com o seu povo, está junto, está caminhando, está revigorando as forças, está sendo alimento. Moisés está à frente guiando. Então agora a nossa realidade de igreja: não te esqueças que Jesus veio do Pai até nós, nos ensinou o caminho do amor que leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Antes de voltar para o Pai, nos deixa a palavra. É vivendo o Evangelho que nós chegamos ao céu, não tem outro caminho. Precisamos de alimento para a vida espiritual, nascemos na fé, nascemos para a vida eterna no batismo. Mas a travessia da vida terrena tem seus percalços, tem suas tribulações. Humanamente não fazemos essa travessia, precisamos do auxílio da graça de Deus, da força da graça de Deus, do amparo da graça de Deus. E Jesus vai nos guiando como o pão da palavra, nos dando o caminho, e Jesus vai sendo o nosso alimento. Ele se dá a nós como o pão do céu. Ouvimos esse relato no Evangelho. É nesse pão que temos vida. Recebendo Jesus como alimento eucarístico, quem recebe este alimento terá a vida eterna. Então temos vida eterna recebida no batismo, quando recebemos ali o dom da fé. Nos mantemos na graça da vida eterna, continuando a alimentar-se de Jesus na Eucaristia.
E o hino teológico, esse hino é uma grande síntese teológica da Eucaristia. Fala em sinais prefigurativos. Num primeiro momento, vemos pão e vinho. Mas é a ação divina que transubstancia, né? Transubstanciado, diz. Sinais figurativos transubstanciados. Então, na aparência não passa de pão e vinho. Como é uma ação divina, é Deus que dá este pão. Então, o pão material se transforma em pão espiritual. O que está na aparência do pão material é Jesus, é a presença divina de Jesus, transubstanciado. Agora é pão do céu que o hino diz, alimento celestial, alimento dos anjos, que é dado aos homens, para que um dia possam estar na glória do Pai e tomar parte, ser convivas daquela mesa da glória de Deus. Enquanto lá não chegamos, aqui já nos é dado a graça como dom. Graça é sempre dom. Já nos é dado ter Jesus como pão dos anjos, como alimento celestial. Então, para além da matéria, da materialidade do pão, né, o pão consagrado é presença viva de Jesus, que é dado a nós para comungar, para que Ele viva em nós e nós possamos viver nele, até estarmos em plena comunhão com Ele na casa do Pai. Seu sangue na aparência do vinho transubstanciado na consagração. O pão consagrado é sangue de Cristo. Nascemos de novo, fomos redimidos, ganhamos vida nova no batismo, mas o batismo não tirou a nossa concupiscência. Então o sangue de Cristo já nos redimiu. Fomos a fonte para ganharmos vida nova no batismo. E agora, enquanto vamos fazendo a travessia, nós estamos aí sujeitos ao pecado, à concupiscência. O sangue de Cristo continua a nos redimir na caminhada. E a igreja ainda nos dá o sacramento da penitência ou confissão, para que possamos buscar sempre essa vida santa. Quem aqui é tão santo que possa dizer, eu não preciso de confissão porque eu nunca peco? É arrogância e soberba humana, é falta de humildade e de fé na graça dos sacramentos. Então, a mesma fé que nos traz a receber Jesus na Eucaristia deve nos levar ao sacramento da confissão. E nós precisamos reconhecer nossa pequenez, fraqueza humana, os pecados que praticamos, muitas vezes o mal que praticamos. É muita pretensão de nós. São Paulo diz que nem quando a nossa consciência não nos acusa de ter praticado algum mal, não deve ser suficiente para estarmos tranquilos de não ter feito nenhum mal. Que às vezes usamos um critério de analisar a nossa consciência conforme aquilo que é do nosso interesse. E às vezes, para satisfazer nosso interesse, não vemos o tanto que prejudicamos os outros. Quantos pecados cometemos para satisfazer nossos interesses? Então, a consciência, às vezes, ela vai ficando conivente e tolerante com muitos maus que praticamos, com muitos males que praticamos, com muitos pecados que praticamos. Então, não te esqueças, Jesus deu a vida por nós na cruz, nos redimiu para não mais pecarmos, para não mais praticarmos o mal. Mas a nossa fraqueza humana pode nos levar a isso, e tem remédio. Não para ser usado de forma rotineira, como diz o médico, agora é medicação de uso contínuo. Não, nós temos sempre que saber, olha, tem esse remédio, mas não é porque tem esse remédio que eu vou pecar sempre. Eu vou me esforçar menos para levar uma vida santa. Eu vou esforçar-me o máximo para levar uma vida santa, e se na minha fraqueza e limitação humana eu incorrer no pecado, o sangue de Cristo está a meu favor para redimir, se eu tiver humildade e fé o suficiente para ir até Ele. Eu posso receber essa graça também no sacramento da confissão, que sempre me torna mais digno para receber Jesus como templo santo. Ele quer habitar no templo, igreja, casa de oração, mas muito mais Ele quer habitar em nós, seus templos santos. Nós fomos batizados para isso, para sermos templos santos da habitação de Jesus vivo. Vamos cuidar da nossa vida de fé, da nossa espiritualidade, desta forma,
eu sou digno, eu estou vivendo de forma digna. Jesus não quer de nós e nem é próprio nosso a perfeição. Mas o crescimento sim, melhorar sempre sim. Fazer um bem sempre maior, podemos. Mas agora nós não podemos nivelar por baixo. Todo mundo peca, eu também peco e assim a vida continua. Não é bem assim. Todo mundo sim peca, porque somos frágeis e pecamos. Mas o todo mundo peca não deve ser um álibi, não deve ser uma conivência para vivermos no pecado. Então vamos cuidar da nossa vida espiritual, sempre pensando nessa dignidade. Eu sou chamado a viver na mais perfeita comunhão com Cristo. Ele não vai deixar de vir ao meu encontro, sendo a minha condição de pecador um obstáculo, muito pelo contrário. É na nossa condição de pecador que ele vem ao nosso encontro. Como foi o encontro de Mateus, de Zaqueu, de tantos no Evangelho. Não para dizer a eles, continue vivendo assim. Mas para dizer a eles, vai e não peques mais. Deixa essa vida de pecado para trás. Então não te esqueças. Então olhar para a cruz é sempre dizer, não te esqueças. Deixa a vida de pecado para trás, porque Cristo nos redimiu. Não te esqueças. Cristo entregou por nós, derramou seu sangue na cruz. Vamos viver nesta graça de quem foi libertado do pecado e da morte. Quero também fazer a perspectiva pastoral da Eucaristia, desde o início, primeiro ainda na teológica, dizendo o sacerdócio ministerial. Jesus, na instituição da Eucaristia, fazei em minha memória, ali se institui o sacerdócio ministerial. Hoje também dizemos da importância do sacerdócio ministerial na vida da igreja, que perpetua a presença de Jesus vivo entre nós, na Santa Eucaristia. É da missão do sacerdote, das suas mãos consagradas, através delas que Jesus se dá a nós, em cada Eucaristia celebrada. Seja para ser comungado imediatamente na Eucaristia celebrada, seja também para permanecer nos tabernáculos, onde podemos adorá-lo. E podendo também ser levado aos enfermos e idosos em suas casas, para ser força no momento das suas fragilidades humanas. É Jesus Eucarístico. Estou usando o paramento, como fiz na Páscoa, do Congresso Eucarístico. Dizer o Congresso Eucarístico permanece na vida da igreja. Então a Eucaristia tem apelo de vida fraterna, tem apelo de pão partilhado, é a mesa que sacia a todos. É lógico que nós temos que pensar, como a palavra de Deus sempre diz, não vivemos só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus diz, trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que dá a vida eterna. Então nós temos que sempre fazer esse questionamento. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que lugar a palavra de Deus está ocupando na nossa vida? Que às vezes vamos buscando, centrando muito a nossa vida nas coisas do mundo e deixando a palavra de Deus em segundo plano. Trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que dá a vida eterna. Às vezes nos ocupamos demais com trabalhar com o alimento material, o alimento do mundo, e descuidamos de nos alimentarmos verdadeiramente do pão que dá a vida eterna. Trabalhar não pelo pão que merece. O mundo de hoje está centrado demais nas coisas materiais e no dinheiro. Mas trabalhar pelo pão que dá a vida eterna. Onde está teu tesouro, está teu coração. Não vamos pôr o nosso coração nas coisas do mundo, na materialidade, nos bens terrenos, no dinheiro. Não vamos pôr o nosso coração aí. Onde está teu tesouro, está teu coração. Vamos pôr o nosso coração na palavra de Deus e em Jesus Eucarístico. Isso eleva, dá mais dignidade, nos faz viver melhor, nos faz ser mais fraternos, nos faz ser desprendido e partilhar do que temos. E nos faz pedir e trabalhar para uma realidade no mundo chamada Reino de Deus, em que todos possam viver com dignidade, para que não falte o pão na mesa de ninguém. Por isso estou usando esse paramento, pão em todas as mesas. Repartiam o que tinham e ninguém passava necessidade. Queremos uma economia, uma política, uma vida social em que pense dessa forma.
Queremos que todos nós que somos cristãos e frequentemos igreja pensemos assim, que nós ouvimos o Evangelho. Queremos ver com dignidade pão em todas as mesas, não só como campanhas de doação e solidariedade que são importantes, mas seria muito melhor não precisar delas. Que nós teríamos um modelo político e econômico que garante que pão em todas as mesas. Não o pão que tem que chegar para muitos de forma humilhante ou insegura, como foi a campanha da fraternidade. Dizendo que muitos passam fome e não sabem se terão comida no dia de amanhã. Então a Eucaristia nos pede também essa consciência, pão em todas as mesas. Seja o pão eucarístico que não falte na mesa para todos os cristãos. Seja o pão também do alimento necessário para que a pessoa viva dignamente. Que não falte também esse pão em todas as mesas. Trabalhemos junto com essa consciência. Ser cristão nos pede essa consciência. Não podemos ser conivente com uma construção de uma vida social em que uns vivem com uma situação mais favorável e outros vivem em extrema necessidade e miséria. Isso não é cristão, isso não é do reino de Deus. Não temos que pensar essas coisas. Termino com a comunhão. Falamos então, 2 templos unidos, templo de sinodalidade. Igreja chamada a testemunhar no mundo que entre nós não há rivalidade nem competição. Entre nós há amor, fraternidade e comunhão. É o mesmo pão e o mesmo cálice que nos faz ser a mesma igreja. É Jesus que nos faz ser a mesma igreja. Superemos em nós tudo aquilo que possa representar divisão. Tudo aquilo que nos permite estar em verdadeira comunhão. Tudo que desperta em nós rivalidade e competição. Que na força da Eucaristia seja superado. O mesmo pão e o mesmo cálice nos pede comunhão com Cristo e comunhão entre nós, como a igreja dele que somos, e ele está conosco e caminha conosco. Não vamos dar escândalo, vamos dar testemunho. O mundo em que vivemos precisa desse testemunho, porque está muito fragmentado e dividido. Que a igreja não deixe esse mal entrar dentro de si, de estar fragmentado e dividido, mas testemunha em tudo a sua unidade e comunhão em Cristo. Assim seja.